São várias instituições de ensino superior em campus e região produzindo informação e conhecimento de qualidade. Mas qual é a melhor instituição para você? Por isso, o Mundo Universitário de hoje está mais do que especial. A gente convidou o professor Eduardo Shimoda, que vai nos ajudar nessa difícil escolha. Começa agora o Mundo Universitário. A escolha da instituição de ensino superior é sempre um dilema para aquele que almeja entrar no mundo universitário. E, para colaborar nessa difícil escolha, a gente chamou aqui o professor Eduardo Shimoda, que é um professor muito conhecido aqui em campus e região, professor exclusivo aqui da Universidade Cândido Mendes, que vai, no primeiro momento, fazer essa diferenciação de instituição de ensino superior. Professor, tudo bem? Muito obrigado pela sua presença. Poderia esclarecer para a gente se existe diferença entre faculdade, universidade, centro universitário? Às vezes as pessoas utilizam termos comuns para designar instituições que são diferentes, né? Bom, em primeiro lugar, é uma satisfação muito grande ter sido convidado, ter a oportunidade de participar do programa Mundo Universitário. Dizer que realmente é uma questão que aflige, que muitas pessoas têm esse tipo de dúvida e que é importante a gente esclarecer algumas questões relacionadas, né, no momento da escolha, qual o tipo de instituição, quais as diferenças entre cada tipo de modalidade de instituição e tal. E aí, respondendo a sua pergunta, meu amigo Rodrigo Lira, né, é o seguinte: na verdade existem 3 modalidades de instituições de ensino superior. Tem as faculdades, existem os centros universitários, existem as universidades. Basicamente, a diferença está relacionada a duas questões básicas. Em primeiro lugar, está relacionado às exigências para se obter, né, cada uma dessas modalidades. Em segundo lugar, está relacionado à questão de qual a autonomia que cada uma dessas instâncias vai ter. Então, normalmente, uma instituição inicialmente acaba sendo uma faculdade, né, o tradicional, que inicialmente ela consegue uma autorização para ser uma faculdade, e daí, basicamente, tem que ter uma tramitação junto ao Ministério da Educação, o MEC, para autorizar alguns cursos para iniciar o funcionamento. Agora, em princípio, existe um tripé na área universitária, na área de ensino superior. E tem que existir ensino, pesquisa e extensão. Quando uma instituição apenas tem o ensino, ela começa como faculdade, né? Posteriormente ela tem pouca autonomia para criar um curso, por exemplo, ele tem toda uma tramitação para iniciar esse curso, junto ao MEC, tem uma série de exigências. Posteriormente, quando ela começa a ter extensão e principalmente pesquisa, que é o gargalo principal, né, ela consegue, tendo alguma coisa de pós-graduação lato sensu, alguma coisa de estrito sensu, virar um centro universitário e já aí começa a ter um pouco mais de autonomia na questão de criação de cursos, até chegar a um ponto de maturidade, né, que seria a instituição virar uma universidade. Mas a diferença começa mesmo quando existe uma pós-graduação, que é chamada de estrito sensu. Existe a pós-graduação, qualquer curso após a graduação que seja criado é chamado de pós-graduação, obviamente. Agora, existem as modalidades lato sensu, estrito sensu. Lato sensu é especialização, aperfeiçoamento, de acordo com a carga horária, algumas características. Tem o MBA, que é uma modalidade também de lato sensu, mas essas, inclusive, são a pós-graduação lato sensu é uma das poucas que não tem uma regulamentação, uma avaliação, monitoramento para atribuir nota, para verificar o grau de qualidade. Existem algumas exigências, mas não é nada assim que é tão regulamentado, tão exigente. Agora, a pós-graduação em estrito sensu, que seria um mestrado, um doutorado, tem uma série de exigências muito maiores. E aí precisa haver
Não que os outros tipos de pesquisa não sejam sérios, mas nesse caso existe um crivo da CAPES, né, que é um órgão ligado ao Ministério da Educação, que daí sim existe uma exigência muito forte, uma série de critérios, né, que exigem que a instituição, por exemplo, ela tenha um grupo de professores mais bem qualificados quanto à titulação. Nas regiões norte e noroeste fluminense, existem pouquíssimas instituições que têm mestrado. Na realidade, assim, são as públicas e mais a Universidade Cândido Mendes, a unidade de campus, e que tenha doutorado, na verdade, nas regiões norte e noroeste fluminense só tem na Cândido e na UENF. Então, realmente, a gente vê que não é uma coisa assim, sob o ponto de vista contábil direto, lucrativo, senão qualquer um gostaria de ter, porque em termos de status, em termos de retorno de forma indireta, é muita vantagem. O que acontece? Para você abrir um mestrado, para abrir um doutorado, precisa ter lá um número grande de doutores numa região que é do interior do estado. Para trazer um doutor não é uma coisa simples. E uma pessoa que tem capacidade de gerar conhecimento, inovação, novas tecnologias, é uma pessoa que tem uma capacidade, inclusive, de reproduzir esse tipo de coisa em sala de aula. Claro, uma pessoa que tenha doutorado, que tenha uma dedicação maior, ele vai ter uma capacidade, em princípio, de passar mais conhecimento. Claro que isso é um pouco controverso, mas de forma geral é isso. Cobrar até certo ponto, já que ele ensina mais, ele vai cobrar mais os alunos. Os alunos, em um primeiro momento, Rodrigo, e aí a gente tem que falar, podem achar, poxa, esse professor é muito exigente, o cara tem doutorado, exige muito, mas, na verdade, no mercado de trabalho, posteriormente, ele vai ver que ele está trazendo retorno, porque se ele aprendeu mais, e essa é a questão, né, ele aprendeu mais, ele pode até cobrar mais, e daí o aluno sai, digamos, mais bem formado. Isso a gente vê nitidamente pelos resultados que a gente tem, né, que as instituições que são mais compromissadas. Mundo Universitário Especial com o professor Eduardo Shimoda dá uma paradinha e volta já já.